E tem pessoas que dizem que nós temos a mania de espiritualizar tudo. Mas, se eu e você nascemos de Cristo, meus queridos, nós não devemos viver como se as coisas acontecessem por acaso. Porque nós sabemos, queridos, que há um mundo espiritual maior do que isso que a gente vive. Que esse mundo espiritual é real. É real. E nós somos seres espirituais. O próprio Deus, ele se agrada, diz a palavra, que quando eu e você o adoramos em espírito e em verdade, porque quando a gente faz isso, a gente está mostrando a Deus que nós somos o que Ele diz que nós somos. Que foi aberto os nossos olhos para isso. E é através da sua palavra que nós entendemos isso, queridos. E muitas vezes nós queremos ficar tristes pelas pessoas que estão do nosso lado, que nos taxam de loucos por causa da palavra de Deus que habita em nós. Ei, isso não é motivo para a gente baixar a cabeça. Porque a palavra de Deus nos diz, queridos, que em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E há uma luta espiritual sobre a nossa vida. Quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, o espírito imediatamente é salvo. Mas há uma briga, uma luta contra a carne e a alma. Do espírito contra a carne e a alma. Porque para alimentar o espírito, meus queridos, viver em Cristo e Cristo em nós, precisamos nos alimentar da palavra. Assim como o corpo fica de pé e se alimenta das coisas naturais, o espírito se alimenta da palavra. E se a gente não se alimentar da palavra, estamos mortos. Mortos e separados de Deus. Não pense eu, não pense você que podemos viver longe da palavra de Deus, sem nos alimentar da palavra de Deus. Em 1 Coríntios 2, de versículo 14 e 15 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas espirituais de Deus, porque para ele são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Há coisas que eu e você passamos, vivemos e vivemos, que quem está do nosso lado, que é carnal, não vai entender. Não vai. Mas o que é espírito discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Ninguém entende, a não ser aquela outra pessoa, o outro irmão, que também é espírito, que também nasceu de Cristo. O próprio Jesus disse a Nicodemos, um dos fariseus, teve um particular com Jesus, e ele disse a Jesus: ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vier de Deus. Mas Jesus disse a ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vive como Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos, sendo carnudo, perguntou: mas como assim? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? E quem é carne não entende as coisas de Deus. Mas escuta, meus queridos, que Deus está nos falando. Eu e você não estamos ficando loucos. Não estamos.
Deixa a pessoa falar o que quiser. O Senhor abriu nossos olhos através da sua palavra. Ele tirou as escamas, destapou os nossos ouvidos para que a gente escutasse e tivesse direções do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2, de versículo 12, escuta só o que Deus ele nos diz. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Eu e você recebemos o Espírito Santo de Deus, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim que viemos a compreender as coisas que nos foi dadas gratuitamente por Deus. A gente só pode compreender as coisas de Deus através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo da verdade. Ele abriu nossos olhos. Quando a gente deu ouvidos à palavra de Deus, abriu o nosso coração para o Senhor Jesus entrar. Então se alegre, queridos. Se alegre, porque Deus é contigo. Deus é contigo. E as pessoas que se levantam porque estão vendo a sua diferença e não estão entendendo nada, infelizmente elas estão perecendo na escuridão. Elas estão perecendo. Então fica com essa palavra, queridos. A única coisa que a gente pode fazer é orar por essas pessoas, para que Deus traga a luz do entendimento para elas. Que Deus te abençoe.